Olá, o nosso texto de hoje, no contexto da passagem, é Isaías capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Algumas coisas são necessárias para que a gente compreenda bem este texto, esta passagem. Primeira coisa é em relação ao objetivo do livro do profeta Isaías. Primeiramente, ele serve como uma condenação judicial de Judá e das nações circunvizinhas, com um aviso de juízo eminente que aconteceria a qualquer momento. Mas, em segundo lugar, também traz uma mensagem de conforto àqueles cuja experiência da ira disciplinadora de Deus os teria levado a perder toda a esperança. É nesse sentido que este livro também traz uma esperança especialmente encontrada na figura do servo do Senhor, que é uma prefiguração de Jesus Cristo. Por isso é dada essa esperança ao povo. Uma segunda questão importante é em relação ao assunto do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é uma revelação do choque entre a majestade divina e a soberba humana. Ele mostra a inevitável destruição que essa soberba gera, bem como a graça de Deus em preservar para si um remanescente fiel. Uma terceira questão importante está no contexto do versículo que nós lemos, o capítulo 1 todo, que trata de uma denúncia, apelo e promessa a um povo pecador. Dentro dessa denúncia, nós temos uma denúncia em relação à situação nacional do povo. Em segundo lugar, uma denúncia em relação à situação religiosa. E em terceiro lugar, em relação à situação social do povo. O nosso texto, então, está dentro do contexto da denúncia da situação nacional. E é por isso que o contexto diz o seguinte: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Deus se mostra aqui como pai dos filhos, que é uma paternidade segundo a aliança, e demonstra também a ingratidão daquele povo. A situação daquele povo, então, era uma situação de ingratidão. Dentro desse contexto que entra o versículo que nós estamos meditando. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Esse texto é uma acusação àquelas pessoas. Deus está demonstrando que elas estão sendo mais irracionais do que os próprios animais, porque até o animal conhece o seu dono, mas Israel não tinha conhecimento de Deus. Israel poderia até ter um entendimento intelectual de Deus, mas não tinha um conhecimento experimental. E isso era demonstrado através da atitude de ingratidão daquele povo, porque até um animal sabe ser grato ao seu dono, mas Israel vivia em ingratidão, vivia em pecado. Por isso que o contexto continua dizendo o seguinte: Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Este versículo aponta para a idolatria do povo. Versículo 5, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Em outras palavras, Deus está dizendo: por que vocês continuam a pecar? Será que vocês querem receber mais castigo? O texto continua: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo. A vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Jerusalém estava ilhada. E o versículo 9 diz o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Deus ainda, na sua misericórdia, preserva um remanescente para si. Portanto, este é o contexto desta passagem. E o que nós podemos aprender com essa passagem em relação à aplicação? Eu quero destacar duas coisas importantes. Primeiro, o conhecimento que temos de Deus não deve ser um conhecimento somente intelectual. O conhecimento que devemos ter sobre Deus não é somente saber que Ele existe. Não é estudar sobre Ele como estudamos uma matéria, matemática, português, história, geografia. O conhecimento de Deus é sim sobre Ele. É um conhecimento objetivo porque foi nos dada a Escritura Sagrada, mas também é um conhecimento no sentido de que temos uma experiência com Ele, uma experiência com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O texto que nos mostra de uma maneira interessante isso, o texto de Mateus capítulo 7, onde o próprio Cristo diz que muitos naquele dia dirão que profetizaram no nome dele, que fizeram milagres, ele dirá abertamente: eu nunca vos conheci. Nunca conheci, não no sentido intelectual, mas nunca tive um encontro com vocês, nunca tive uma experiência com vocês, vocês nunca foram convertidos. E uma segunda aplicação importante é que a nossa gratidão a Deus demonstra que o conhecemos. Até mesmo um animal sabe, a maioria deles sabe ser gratos às pessoas que o ajudam.
Quando nós não somos gratos a Deus, quando nós não queremos com gratidão obedecer à lei de Deus, prestar atenção nos seus preceitos, amar aquilo que Ele deixou, quando nós não nos importamos com aquilo que Deus fala, como o povo não havia se importado com não estava se importando com os mandamentos de Deus, essa é uma demonstração de ingratidão e essa é uma demonstração que nós não conhecemos a Deus. Por isso é muito perigoso. Portanto, pessoal, esse é o contexto dessa passagem muito conhecida. Espero ter contribuído e ajudado em alguma coisa. Que Deus abençoe a sua vida.